Energia. Quando ouvimos essa palavra, normalmente imaginamos enormes centrais elétricas, poços de petróleo ou quilômetros de fiações. Mas agora imagine um mundo em que não haja mais necessidade de fontes de combustível fóssil e onde o fornecimento de energia seja autônomo e autossustentável. Um mundo em que não seja necessário se preocupar com o abastecimento de gasolina em seu carro, nem com pagar as contas de energia elétrica que aumentam todos os anos, ou mesmo com carregar o seu celular. Seu celular seria capaz de funcionar sem recarga durante toda a sua vida útil. E se eu lhe disser que existe uma tecnologia que já é capaz de possibilitar a realização de tudo isso? A tecnologia de geradores sem combustível, ou FFG, pode produzir quantidades ilimitadas de energia elétrica segura e barata, reduzindo significativamente os nossos custos. Este dispositivo converte em eletricidade as energias que já estão presentes à nossa volta na própria natureza em quantidades ilimitadas. O que já se sabe sobre este assunto? Existem muitas formas diferentes de energia, incluindo a térmica, a luminosa, a cinética, a elétrica, a química e a gravitacional. No universo, existe uma forma de energia menos conhecida, chamada energia de ponto zero, que contém muito mais energia por unidade de volume do que os outros tipos de energia. Os físicos Richard Feynman e John Wheeler calcularam certa vez que a energia de ponto zero do vácuo é de ordem de grandeza superior à energia nuclear. De fato, o espaço no interior de uma simples lâmpada elétrica contém energia suficiente do campo de ponto zero para fazer ferver os oceanos de todo o mundo. Não percebemos a energia do ponto zero porque existimos nela. É o estado fundamental da própria matéria e da própria energia. Alguns físicos levantam a hipótese de que isso é a base da gravidade e da inércia. Em 1875, Wesley Geary demonstrou um mecanismo que gerava sua própria energia, uma espécie de máquina de movimento perpétuo. Por volta de 1925, o investigador Lester Enderschott descobriu que podia criar oscilações magnéticas em uma barra de ferro colocado em frente a um ímã permanente e a várias bobinas eletromagnéticas. O Dr. Thomas Henry Moore apresentou a sua invenção a engenheiros curiosos. O dispositivo podia alimentar cargas elétricas, ao mesmo tempo que gerava sua própria energia. Alguns modelos podiam produzir milhares de watts. Durante centenas de anos, em consequência do controle opressivo do desenvolvimento científico e tecnológico, muitas tentativas de implementar esses dispositivos em nossa vida cotidiana não tiveram êxito. Após ver este vídeo, será capaz de montar de forma autônoma alguns dos FFGS apresentados. Atualmente, existem muitos modelos de FFGS no mundo, baseados em vários princípios que convertem diferentes formas de energia em eletricidade. Estas tecnologias têm o potencial de mudar radicalmente a vida da sociedade e de se tornarem acessíveis a todos, incluindo você. Em outubro de 2023, ocorreu na Suíça um congresso internacional sobre energia livre, em que desenvolvedores de vários países partilharam anos de experiência e demonstraram as suas invenções. A seguir, apresentaremos algumas dessas. O inventor, especialista em eletricidade, aquecimento e energia solar, Hartmut Dobler, demonstrou o funcionamento de uma central elétrica utilizando uma coluna de água estática. A instalação é um paternoster clássico, ou, em termos simples, um elevador em movimento contínuo. O dispositivo se estrutura no interior de uma coluna cheia de água. A paternoster é constituída por numerosos baldes fixados em uma corrente fechada, para a qual é bombeada uma certa quantidade de ar a partir de um compressor situado no fundo da coluna. Como resultado, os baldes sobem, libertam o ar no topo da coluna, viram e voltam a afundar-se na água. A corrente transfere a rotação para um gerador, que alimenta o compressor e produz energia elétrica adicional. Temos um compressor normal com uma potência de cerca de 7,5 kW de carga máxima, que bombeia o ar no dispositivo. Funcionamos com cerca de metade da potência, cerca de 4 kW, o que é inteiramente suficiente para encher completamente estes contentores de flutuação com ar. Essa instalação, com cerca de 8 metros de altura, esteve localizada durante cerca de 3 anos e meio na localidade de Spies, perto da cidade de Colônia. O gerador produzia cerca de 58 kW de potência e o compressor consumia cerca de 4 kW. Assim, tínhamos uma capacidade de produção de 54 kW de eletricidade, que dissipávamos no dispositivo de aquecimento.
Abandonamos completamente a utilização da rede elétrica e convertemos toda a energia em calor. Mais tarde, o sistema foi modernizado. A sua altura foi aumentada para 10 metros, permitindo que o gerador produzisse mais de 100 kW de potência. O compressor consumia ainda os mesmos 4 kW, fornecendo 96 kW de energia útil. Atualmente, a altura é de 25 metros, com uma capacidade de produzir 500 kW, mas já não se encontra na posição vertical sobre a superfície, mas acoplado a uma perfuração no solo. Temos aproximadamente 510 kW de potência elétrica nesse gerador. Mas agora, para esse volume, estamos utilizando 2 compressores com carga de 4 kW cada. Assim, 2 compressores são ligados em paralelo. E ainda temos 502 kW de potência excedente. Temos esta central elétrica e, claro, temos a gravidade. É semelhante à situação de uma caneta caindo. No entanto, a singularidade da nossa central elétrica é que utilizamos o efeito inverso através da flutuabilidade. Não devo restringir os limites do sistema apenas à central elétrica em si, é crucial incluir também na equação a gravidade real que sentimos aqui na Terra. Nesse caso, o cenário é completamente diferente. Se encontrássemos um lugar B no espaço exterior onde não houvesse influência gravitacional, este dispositivo não funcionaria. A tecnologia seguinte baseia-se nos plasmoides, cujas informações foram omitidas durante muitos anos. Malcolm Bendall conseguiu redirecionar a energia de cavitação, ou seja, a implosão de plasmoides, para aplicações benéficas. Segundo o cientista, ele criou um modelo para a unificação dos plasmoides, que permite aplicar uma única métrica para tudo no universo. De acordo com a sua teoria, todos os processos no universo têm as suas frequências de ressonância, que estão conectadas por uma única regularidade matemática. Então, o que eu queria fazer era direcionar a matéria para a energia, sobre a qual vos falarei. Mas tudo isto vem do modelo de unificação. O que eu aprendi foi que isto é como as 2 espirais que eu mencionei com a esfera implodindo. Quando uma bolha implode, ela se direciona para a polaridade norte-sul. E há várias maneiras diferentes de fazer isso, porque depende dos níveis de energia e depende. Por vezes, a bolha se lança através de si própria. Mas, de qualquer forma, o fundamental é que consiste em um símbolo de infinito. Basicamente, o símbolo do infinito representa um ponto onde há forças iguais e opostas e um plano de ponto zero, que na física quântica se chama horizonte de eventos. E eu o denominei um plano de espelho, porque, voltando à infusão plasmoide, pensei, bem, vou levar tempo. Tem a ver com o tempo. Esta tecnologia é a nova revolução industrial. Os plasmoides e o seu conhecimento foram omitidos durante muitos anos. Isto é o que estamos gerando, certo? Isto é um plasmoide. É um plasma estruturado. E se ele vier aqui e conseguir capturar hidrogênio? E432 é o que está lá dentro. As esferas. Podem ver ali em cima. Esfera de 2 polegadas. Esfera de 3 polegadas. Esfera de 4 polegadas. O número de segundos num dia é 86.400. O diâmetro do Sol é de 864.000. Quadratura da Lua é 864. Não é uma coincidência. 864.000 milhas. Então o que essa máquina faz? O Sol é um dispositivo de impressão de frequência do éter para a matéria. Eu apenas repeti o Sol. Isto faz parte da tecnologia, mas baseia-se na engenharia inversa do processo do Sol. Temos aqui a esfera superior e outra esfera inferior na base. Temos um polo norte e um polo sul. No meio temos a zona equatorial. Na física quântica, é o horizonte de eventos. Aqui está o que ocorre aqui. Há um polo positivo e um polo negativo. Um polo norte e um polo sul. E existe um ponto zero, que equivale à ressonância de Schumann na Terra, onde nenhuma matéria pode surgir, porque neste ponto zero não há frequência. Este é o segredo da fusão nuclear a frio. A princípio a instalação funciona com gasolina e depois passamos para vácuo. Quando fechamos o acelerador, cortando o fluxo,
Normalmente, fechar o acelerador significaria que o motor irá parar. Assim, com a válvula borboleta tentamos encontrar um equilíbrio entre o grau de vácuo, que cria mais bolhas e plasmóides, bem como o vácuo que passa pelo borbulhador, por um lado, e gasolina suficiente, por outro, porque precisamos de carbono para manter o processo. A essência desta tecnologia é que quando o sistema está totalmente carregado, a água está totalmente carregada. Isto significa que não há monóxido de carbono e o dióxido de carbono é praticamente zero. Não existem hidrocarbonetos, e o oxigênio retorna aos níveis atmosféricos. Temos oxigênio, e o carbono está reduzido. Não há carbono nas turbinas a jato, nem partículas de carbono no ar. O que significa que o motor de combustão interna é mais limpo do que qualquer outra tecnologia. O diesel tem uma densidade de energia 100 vezes superior. 100 vezes superior à densidade de energia da bateria. Portanto, temos uma esfera de 4 polegadas, uma esfera de 3 polegadas e uma esfera de 2 polegadas. A do centro é um guia de vórtice. E está fechada. O gás de escape está na esfera exterior, e na esfera interior está o vácuo. Ou seja, forças iguais e opostas. Então, voltemos ao nosso 432, ou seja, ao mistério do universo. Aqui temos um corte transversal do dispositivo que demonstramos no funcionamento da instalação. E estes se conectam. Essencialmente, esse será o polo norte e esse será o polo sul. Água e plasmóides entram nesse, criando um final negativo. E esse é o fim positivo, que representa a morte e a destruição ou redistribuição. Esta é a força que despedaça a matéria. Porque, basicamente, quando ocorrem esses tornados opostos, eles podem assumir diferentes configurações. Estamos usando uma característica fundamental do universo, o processo do universo. O que quero dizer é que o modelo de unificação plasmóide nos permite alinhar tudo com essa métrica. A tecnologia pode ser calculada porque as frequências de ressonância são conhecidas. O paradoxo zero é conhecido assim como tudo mais. É nisso que esta tecnologia se baseia. Quando atingimos uma certa frequência X, por exemplo, quando fervemos água, ouvimos o som pouco antes da água ferver e, no momento em que a água muda de fase, o som desaparece. Não há mais vibração porque a água muda de fase. E a energia se direciona para o interior porque é preciso mudar de fase. Ou seja, esse processo não apenas atrai calor, mas também vibrações vindas da chaleira. Eu uso a onda de choque do motor da mesma maneira. Ou seja, a energia da onda de choque é utilizada para impulsionar as transformações químicas. A onda de choque é, na verdade, parte da energia perdida do motor. Este é um sistema para recuperar energia perdida. Ou seja, com a ajuda dos plasmóides captamos essa energia perdida, transferimos para o motor e a descarregamos nesse motor. Os investigadores, ao demonstrarem as suas instalações, destacam que estas são feitas com materiais e componentes disponíveis para todos. Isso também foi afirmado por outros inventores com quem pudemos nos comunicar fora do Congresso. Um engenheiro do Zimbabwe, Tapiwa Muvungani, é um exemplo de como se pode, com o objetivo de ajudar as pessoas, obter uma fonte de corrente elétrica sem combustível a partir de materiais facilmente disponíveis e que podem ser encontrados com muita facilidade. O seu dispositivo é composto por 3 baterias e um inversor que converte a corrente contínua em corrente alternada, permitindo a ligação de aparelhos domésticos normais. Para garantir que as baterias forneçam a potência necessária sem ficarem sem energia, o engenheiro utilizou vários métodos para manter uma recarga constante. O dispositivo, que fabricamos em meados de 2022, é montado a partir de materiais simples disponíveis ao público. Usamos várias baterias de chumbo ácido. A maioria dessas, eu acho, era de 12 volts, 24 ampères-hora. Também utilizamos no sistema um inversor, que converte corrente contínua em corrente alternada, além de alguns elementos que precisávamos para que o sistema funcionasse com bastante eficiência. Tivemos que usar um interruptor, que também foi útil no final. Também tínhamos vários carregadores nos quais usávamos capacitores que variavam de 1 a 4 kV. Também usamos vários tiristores e vamos usar vários diodos, capacitores eletrolíticos e cerâmicos. Então, basicamente, os elementos que acabei de falar são muito comuns. Eles não são difíceis de conseguir.
Qualquer um pode comprá-los. É claro que, como qualquer outro dispositivo, existem certos princípios que devem ser seguidos, como os princípios de conversão de energia. Por exemplo, você tem uma bateria com energia potencial química. Dele você obtém energia elétrica. O dispositivo também segue os princípios de conversão de energia elétrica de corrente contínua em corrente alternada. Isso também está em conformidade com o padrão. Uma das características que utilizamos em nosso sistema é o desenvolvimento de circuitos elétricos únicos, que, digamos, proporcionam efeitos muito interessantes de conservação e amplificação de energia. Outro recurso que usamos é carregar os próprios dispositivos com energia radiante, ou eletricidade atmosférica, se assim a podemos chamar. Há uma abundância de radiação eletromagnética ao nosso redor. E a energia que contém, digamos, é bastante significativa para o funcionamento do universo. Portanto, com um dispositivo capaz de aproveitar essa energia, você poderá carregar ou alimentar seus sistemas indefinidamente. Além disso, também utilizamos alguns dos princípios das correntes telúricas da Terra. As correntes telúricas são, na verdade, correntes elétricas que ocorrem naturalmente e fluem paralelamente à superfície ou abaixo da superfície da Terra. E o terceiro recurso que utilizamos neste caso é a energia hídrica da zona de exclusão. Uma pessoa que escreveu um estudo muito aprofundado sobre esse assunto é um homem chamado Gerald Pollack. Descobrimos isso rapidamente, graças a alguma estranheza, da qual não falarei em detalhes. Então aqui está. Esta é a câmara que você vê aqui e à esquerda está o gel. Colocamos água com partículas próximas ao gel. Essas partículas são pequenas bolas chamadas microesferas. Você pode visualizá-las aqui. E assim que olhamos através do microscópio, vimos que havia de fato uma área da qual estas microesferas eram excluídas. E pensamos que talvez nesta área as moléculas de água se alinhem de tal forma que formem algum tipo de estrutura. E você pode observar a dinâmica do processo. Você pode ver esta área ficando maior com o tempo. Depois de adicionar água e esferas, isso começa a acontecer. E aqui resta uma grande área. Logo abaixo, para fins de comparação, está uma escala de 10 micrômetros. Assim, uma área de cerca de 50 micrômetros está desprovida dessas partículas. Então pensamos que talvez essa área estivesse crescendo após adicionarmos água. Esse é o tipo de estrutura a que Ling se referia. Uma estrutura que tende a crescer. Alguém disse que precisamos dar um nome a isso. O nome óbvio é zona de exclusão, porque exclui. E zona de exclusão, ZE, é fácil de lembrar. E é por isso que chamamos de ZE. Água de ZE. A água da zona de exclusão, que se localiza aqui. E, claro, começamos a estudá-la detalhadamente. Mas se falarmos sobre a universalidade deste fenômeno, mostrei apenas um dispositivo. Mas na verdade vimos muitas superfícies diferentes. Muitos tipos de esferas, uma grande variedade. E a conclusão a que chegamos é que muitas superfícies hidrofílicas criam zonas de exclusão e muitos solutos e partículas são excluídos. Portanto, este é um fenômeno muito geral. Sugeri a possibilidade de que a água da zona de exclusão pudesse realmente ser diferente da água normal. Que as moléculas pudessem estar alinhadas em fila. Mas não forneci nenhuma evidência. Que evidências existem? Bem, esta é uma evidência que foi coletada há quase 10 anos. Naquela época tínhamos 8 comprovações, mas agora temos 13 ou 14. Não vou analisar todas. Você pode descobrir rapidamente quais métodos foram utilizados. Se eu fizer isso, levarei todo o tempo que tenho. Mas quero me concentrar em um desses métodos, porque é de fundamental importância. Ou seja, ZE. Esta área de água não é neutra, mas tem carga negativa. Determinamos isso medindo o potencial elétrico usando um par de eletrodos entre essa área e a região externa. A conclusão a que chegamos com esses experimentos é que existe um material com superfície hidrofílica localizado próximo à água.
A zona de exclusão que descobrimos tem uma carga negativa e a área fora dela tem uma carga positiva igual. Portanto, é como uma espécie de bateria com cargas separadas. Como isso acontece? Bem, está exposto esquematicamente aqui. Até onde sabemos. Tudo começa com as moléculas de água. E a molécula de água fica assim, com oxigênio menos 2 hidrogênios em cada um mais um. Alguma energia é adicionada e divide a molécula de água em uma parte positiva. E essa outra que é negativa porque é menos 2 e mais 1. Então aqui é negativo. E é essa combinação de OH que se junta e forma essa zona de exclusão que vocês veem aqui. Então, isso começa como água. E se forma a partir da água dividida. Este dispositivo opera principalmente através de um circuito elétrico único que utiliza energia radiante, assim como a energia da água de zona de exclusão e as correntes telúricas da Terra. Normalmente, começamos com sistemas de baterias, que são divididos em sistema A e sistema B. Como qualquer outra bateria, os sistemas consistem em, digamos, produção de energia eletroquímica, ou seja, em essência, utilizamos os elétrons produzidos como resultado dessas reações para alimentar o sistema. E essa é uma simples solução padrão. Mas é claro que permanece a questão, como vamos carregá-los? E é isso que muitas pessoas estão se perguntando, pois para a maioria das pessoas, se você está utilizando energia, é claro que deve haver reposição. Afinal, a energia não pode surgir do nada e isso é absolutamente verdade. Sobre a forma como recarregamos esse núcleo, vou apresentar o exemplo da água da zona de exclusão que utilizamos. Foi descoberto que a água da zona de exclusão é na verdade o quarto estado físico da água. Sempre que há uma polarização de cargas em positivas em uma extremidade e negativas na outra, é criada automaticamente uma diferença de potencial, ou essencialmente uma força eletromotriz, que permite que algo seja alimentado com energia. Portanto, o foco principal é conseguir montar uma célula muito simples, digamos, que funcione segundo os princípios da água da zona de exclusão, ou da água em seu quarto estado físico, que irá gerar a corrente necessária para recarregar essas baterias. Quando, por fim, temos disponível essas águas da zona de exclusão que conseguimos obter, o objetivo é sermos capazes de colocar o cátodo e o ânodo corretos. Então, basicamente, precisamos de uma combinação, digamos, de materiais condutores, mas um deve ser um pouco mais condutivo que o outro, para que sempre possamos recarregar as baterias de forma consistente. Então, em termos simples, enquanto o sistema A já está funcionando, o sistema B é acionado. Então, quando a chave comutadora mudar do sistema A para o sistema B, o sistema A começará a ser carregado por esses processos. Mas este não é um sistema de recarga. O resultado final é simplesmente um sistema de longa duração. Porque, é claro, se você puder alimentar o sistema constantemente e ao mesmo tempo extrair energia suficiente sem esgotá-la, o sistema funcionará, mais ou menos, indefinidamente. Dos nossos testes, como eu disse, no primeiro que ocorreu no dia 22 de agosto, recebemos uma potência de saída de 1 kVA, ou 1 kW, são 1000 watts, mas esse não é o limite. O sistema pode ser reproduzido em escala ampliada porque, essencialmente, os mesmos princípios podem ser utilizados para qualquer outro sistema com potência de uma ordem de grandeza superior. Como já reparou, os FFGS apresentados no vídeo funcionam com base em princípios diferentes. Vamos agora mostrar-lhe outra tecnologia em que um motor elétrico e um gerador são combinados em um único eixo. Estas máquinas são designadas por um formerso ou motores geradores. São utilizadas para converter a corrente elétrica de determinadas características para outra de características diferentes. Por exemplo, de uma frequência de 50 Hz para 400 Hz. Muitos protótipos foram destruídos na tentativa de criar algum tipo de FFG. Parece simples. Fornecemos a energia gerada pelo gerador ao motor e obtemos uma máquina autônoma que mantém uma rotação independente do recebimento de qualquer energia externa. No entanto, não é assim tão simples. Oficialmente, nos círculos científicos, não existe um former conhecido que possa funcionar como um FFG. Numerosos inventores tentaram direcionar a atenção de saída do gerador para alimentar novamente o motor a fim de obter uma rotação independente. Mas assim que a fonte de alimentação externa era desligada, o sistema parava por falta de energia. Isto é lógico, uma vez que a eficiência de qualquer máquina é sempre inferior a 100%, o sistema obrigatoriamente para de funcionar quando a alimentação externa é desligada. A desaceleração
operação do gerador ocorre de acordo com a lei de Lenz e representa uma barreira intransponível. No entanto, o nosso próximo herói conseguiu ultrapassar esta barreira. Não, ele não foi contra a lei de Lenz, mas seguiu um caminho diferente, descobrindo que ocorre um acréscimo de energia em um gerador com um rotor feito de ímãs permanentes. Associou isso ao efeito gravitomagnético. Infelizmente, nesse momento em que vivemos, os desenvolvimentos no domínio da tecnologia FFG não são bem acolhidos pela ciência tradicional, por isso o autor preferiu se manter em anonimato. É um fenômeno muito particular porque presumivelmente iremos extrair energia do vácuo quântico e, portanto, da flutuação quântica do vácuo. Também através de uma interação com o campo gravitomagnético. Portanto, estamos falando também de uma discussão ligada à gravidade quântica e, portanto, a luz é então submetida, digamos, a anomalias da força de Lorentz. Assim conseguimos obter praticamente um deslocamento da carga elétrica gerando elétrons. Bom, na pesquisa que faremos, digamos brevemente, também tentaremos investigar a possibilidade de que não só haja um movimento, ou seja, um empurrão da carga elétrica, mas também que possa haver uma energia, digamos, capaz de alimentar a energia cinética do sistema, portanto também uma energia mecânica rotacional. Na investigação atual este aspecto ainda não foi demonstrado, mas é presumível que existam simultaneamente os dois efeitos, tanto um deslocamento de carga elétrica, ou seja, um fluxo de eletricidade, assim como também uma energia mecânica que surge a partir de forças, de energias que são extraídas do vácuo quântico. Podemos usar o dispositivo em qualquer lugar do universo, porque em qualquer lugar do universo encontraremos flutuações quânticas do vácuo. Então, funcionar em qualquer ponto do espaço, sob quaisquer condições, por assim dizer, de campos magnéticos, se considerarmos as manifestações dos campos geomagnéticos, planetários. Atualmente, o nosso dispositivo apresenta uma eficiência de 200%. O objetivo da construção deste dispositivo foi simplesmente demonstrar que temos a capacidade de extrair energia sem utilizar combustíveis. Este dispositivo utiliza apenas ímãs e condutores e é um sistema refinado de coleta de eletricidade baseado nos mais recentes desenvolvimentos da ciência. O próximo dispositivo, que já projetamos, será capaz de gerar energia de forma autônoma. Então poderemos enviá-lo para áreas remotas onde não há rede, onde não há nada. E o dispositivo fornecerá energia elétrica ao usuário e poderá ser instalado em um espaço habitacional. É espantoso. De fato, essas tecnologias têm o potencial de mudar radicalmente a situação de vida em que bilhões de pessoas no planeta sofrem por falta de recursos e de oportunidades e em que as alterações climáticas representam uma ameaça para as nossas vidas e para toda a vida do planeta. Mas isso não é tudo. A seguir, verá como o inventor do Cazaquistão conseguiu fazer girar indefinidamente uma roda vulgar de água sem a necessidade de uma fonte de energia externa. O dispositivo alimenta a si próprio com energia e fornece eletricidade excedente ao consumidor. Quando estava desenvolvendo isso, estudei várias estruturas e campos. E quando criei os dispositivos, esses eram diversos. Mas todos partiam de um mesmo conceito. Era necessário utilizar uma roda, ou melhor, um grande volante, apenas em diferentes configurações. Quando estava pesquisando, descobri uma solução ao criar um dispositivo de 12 volts autônomo, em que foi possível produzir uma grande quantidade de energia. Para conseguir esse resultado, utilizei todas as leis da física, incluindo o princípio das alavancas. Quanto mais longa é a alavanca, mais energia é transmitida. Com base nisso, introduzi uma simbiose. Combinei todos os conhecimentos adquiridos em 8 anos de prática e desenvolvi o meu próprio dispositivo. Inspirei-me nas centrais hidrelétricas. Qual é o princípio de funcionamento de uma central hidrelétrica? A água é fornecida sob pressão e faz girar a turbina. Criei algo semelhante, mas sem a pressão da água, utilizando um volante de inércia. Uma certa quantidade de água é fornecida ao volante, que faz girar uma polia. Essa polia ativa um gerador, que por sua vez alimenta a sua própria bateria e a sua própria bomba, continuando o abastecimento para consumo posterior. Basicamente, é um ciclo fechado. A água faz girar o volante aciona o gerador,
o gerador aciona a bomba d'água e o ciclo continua em funcionamento. Quanto maior for o volante principal, mais energia será consequentemente transferida para a polia do gerador. A sua eficiência não tem limites porque os volantes de inércia podem ser ampliados em tamanho, o que significa que a forma circular pode ser alargada, alterada. Por exemplo, eu montei um de 1,5 m, mas pode ser feito de 6 metros, 7 metros, 10 metros, dependendo de qual gerador é necessário girar e de quantas peças o dispositivo precisa para conseguir isso. Não necessita de energia adicional porque será autossustentável. O consumo de energia deste gerador é de 12 volts, 180 watts, enquanto o consumidor obterá a tensão de 220 ou 380 volts. A potência de saída será de 5 kW ou mais. Para este dispositivo, são necessários componentes simples, facilmente disponíveis no nosso mercado, tais como perfis de aço básicos, perfis de alumínio, rolamentos, todos componentes facilmente disponíveis para obter. Não são utilizados materiais sobrenaturais. Pode funcionar continuamente com um único abastecimento de líquido durante uma semana a 10 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem se preocupar com a possibilidade de interrupção. O importante é controlar o nível da água. Se a água evaporar um pouco, basta adicionar mais e pronto. O meu gerador é amigo do ambiente, com componentes completamente recicláveis, totalmente limpo, sem quaisquer emissões, e pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, em várias condições climáticas. Não há diferença de funcionamento seja no frio ou no calor, funciona em todas as flutuações de temperatura, de mais 40 a menos 40 graus Celsius. Toda a cidade pode ser facilmente abastecida com aquecimento e eletricidade. Da mesma forma, quando for construído, será produzido em série. Não será uma unidade grande, haverá muitas pequenas unidades que se compensarão umas às outras. Em caso de dano em uma unidade, ou seja, em um gerador, os outros o compensarão evitando interrupções no fornecimento de energia. E não haverá qualquer limitação. Quer precise de quilowatts, megawatts ou gigawatts, pode ligá-los, combiná-los e expandi-los, tanto para cidades como para aldeias. A vantagem é que não será necessário estender cabos por quilômetros. Poderá ser instalado fisicamente no local onde se encontra uma povoação, e será necessário apenas efetuar sua manutenção e monitoramento. Com um gerador deste tipo, é possível alimentar não só uma cidade, mas também um país inteiro. Assim, na prática, com todas as informações sobre as condições de um determinado país e suas necessidades, todas as famílias receberão calor e eletricidade. Além disso, serão consideradas as condições climáticas, uma vez que são diferentes em cada local de acordo com suas localizações nas diversas zonas climáticas. Com base nisso, é possível determinar a necessidade energética de cada região. Este dispositivo é composto por um gerador, tambor principal, controlador, inversor e uma bateria de 12 volts. Em termos de especificações, este gerador produz 220 volts com uma potência de 10 kW. O controlador transfere a energia para a bateria, para armazenamento, e o inversor a utiliza para consumo. Você pode aumentar a intensidade da corrente. Por exemplo, se a bateria for projetada para 6 horas, você pode estendê-la para 10 horas ou até mesmo 20 horas de operação, ou mesmo para funcionar por dias. Isso dependerá da capacidade da bateria, do número de pessoas que precisam de energia e das capacidades necessárias. Os detalhes técnicos são os seguintes. Contém uma bomba que opera 12 volts com uma potência de 180 volts. Essa bomba fornece água para o tambor principal a uma taxa de 2 litros por segundo, que, por sua vez, faz girar o próprio gerador. Quais são as vantagens desse dispositivo? Não possui componentes complexos, cada parte é reparável e acessível. Para alguém em uma área remota, como uma fazenda ou na estepe aberta, ter esse equipamento com peças sobressalentes permite que a substituição e o reparo se necessário, para que continuem em funcionamento. Não há nada complicado aqui. É muito simples. Давайте.
A tecnologia recém-apresentada baseia-se na conhecida roda d'água, e o próximo desenvolvimento é baseado em outro dispositivo bem conhecido, o motor elétrico. O sistema de energia Ocon é uma descoberta científica no campo da energia 100% limpa. Embora o gerador pareça semelhante a um motor elétrico convencional, ele funciona sem peças móveis, criando um campo magnético rotativo em uma armação estacionária. Esta invenção utiliza a interação dos spins de elétrons para capturar as oscilações de energia do ambiente. O sistema de energia Ocon utiliza tecnologia padrão de enrolamento de geradores e motores, podendo ser montado sem a necessidade de tecnologia exótica. O gerador é capaz de fornecer energia para residências e empresas, assim como para carros elétricos e outros veículos, como aviões. Versões em miniatura são capazes de alimentar eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Diante de nós está a demonstração de um gerador de energia em linha com capacidade de 40 kW. Gerador de energia em linha significa que a energia da rede elétrica é captada, fornecida ao dispositivo e enviada diretamente desse dispositivo para os próprios terminais, dobrando a potência de saída de energia ou reduzindo a entrada de energia. Aplicamos corrente aos terminais externos do estator e essa energia excita o rotor e o estator, ambos em estado sólido e sem movimento. Mas essa excitação faz com que a potência de saída seja o dobro da potência de entrada. E a energia é, na verdade, gerada a partir do aço elétrico. É um mecanismo bastante complexo, mas basicamente o aço elétrico é feito de ferro. E o ferro apresenta 4 elétrons desemparelhados. A maioria dos elétrons se encontra em pares, então não criam nenhum campo magnético. Mas 4 dos elétrons do ferro encontram-se desemparelhados, e isso significa que irão se magnetizar. E se os átomos de ferro são pequenos ímãs, eles se combinam em agrupamentos que chamamos de domínios magnéticos. E esses pequenos aglomerados de magnetismo alinham-se no aço elétrico de tal forma que é necessária muito pouca energia para manter a sua posição no sistema. Se você verificar a magnitude do campo magnético criado pelo aço elétrico, ela é praticamente zero. Mas se excitamos esse aço elétrico, como fazemos com a corrente da rede elétrica, então estes domínios magnéticos alinham-se em uma direção, libertando assim uma enorme quantidade de energia. Assim, para produzir 4 unidades de corrente, talvez seja necessária apenas uma unidade de corrente. Este é o nosso gerador de energia em linha que alimenta completamente todo esse edifício de 1.100 metros quadrados. Esse gerador se estrutura em vários componentes. O componente principal é esta caixa azul aqui atrás, na qual se encontram bobinas que você encontraria em um gerador elétrico ou motor elétrico comuns. Dentro dessas bobinas há um núcleo espiralado. O núcleo aciona o mecanismo do estator quando fornecemos eletricidade ao dispositivo. A energia excita o núcleo externo, que excita o núcleo interno e, com essa interação, é gerado o dobro de energia. E há alguns outros componentes relacionados que não são tão grandes quanto o mecanismo do estator, mas são importantes. Estão no banco de capacitores que usamos no núcleo interno. Lá, na parte traseira, existe outro bloco de capacitores que serve para sustentar o núcleo externo. E este é um bloco de interruptores que nos permite ligar e desligar os capacitores a nosso critério. Assim, o maior componente é uma carcaça que se parece com um motor elétrico de 40 kW com um núcleo central de cobre enrolado em aço elétrico e um banco de capacitores.
Basicamente, isso é tudo o que precisamos usar para gerar energia. Já um aparelho autônomo funcionar exatamente da mesma forma, apenas com o acréscimo de uma bateria para manter o aparelho funcionando quando a energia passar de zero. Evento que, com corrente alternada, ocorre 2 vezes por ciclo. Dessa forma, o gerador elétrico embutido e o outro dispositivo que acabamos de ver são dispositivos autossustentáveis. O ferro, se excitado, emitirá 4 vezes mais energia do que é necessária para excitá-lo neste sistema. Portanto, estamos falando de um retorno de 500%. E a quantidade total que a unidade é capaz de produzir depende do tamanho da unidade. A energia é gerada constantemente pelo spin do elétron do átomo de ferro. E já houve pessoas me perguntando, até mesmo cientistas, bem, por quanto tempo o elétron irá girar? Te digo então que você não pode saber muito sobre química, metalurgia ou qualquer outra coisa se fizer essa pergunta. Porque se os elétrons parassem de girar nos elementos, todos nós viraríamos pó. Haveria um universo cheio de poeira. Porque é isso que mantém o universo unido. O próximo dispositivo sobre o qual falaremos foi desenvolvido pelo matemático e empresário alemão Holger Thorsten Schubart. Então, o que estamos convertendo em energia? Não estamos apenas convertendo neutrinos, estamos convertendo todo o espectro invisível de radiação. Existem diferentes tipos de radiação, incluindo neutrinos. Vamos usá-los como exemplo. E hoje podemos determinar precisamente cada neutrino individual. Conhecemos sua quantidade por centímetro quadrado, quantidade por segundo. E como possuem massa, também possuem energia. Portanto, precisamos de um conversor. No nosso caso, utilizamos o grafeno que se move. Esse movimento específico do grafeno nos permite observar claramente suas microvibrações ou, em outras palavras, uma onda de grafeno, ou seja, grafeno vibrante. Se move porque recebe impulsos de vários tipos de radiações, de flutuações de temperatura, de várias radiações, como neutrinos, que transmitem um pequeno impulso no núcleo atômico. E ao entrar em contato com várias energias, os átomos de grafeno começam a vibrar e a criar oscilações. Este é o movimento do grafeno. Então queremos converter esse movimento em corrente contínua. Para fazer isso, temos um chamado sanduíche de grafeno. A esse respeito, existem publicações científicas muito boas que descrevem a compressão do grafeno entre 2 pastilhas de silício dopado, sob alta pressão, em alto vácuo. E, apesar disso, o grafeno continua a vibrar e a se mover. Este sanduíche de grafeno também é chamado de ponto quântico. Ponto quântico é um termo científico. Esse ponto quântico também é muito bem descrito na literatura científica. E o que ocorre no ponto quântico? No ponto quântico, o grafeno se move para cima e para baixo. Pulsações surgem e o espalhamento oblíquo de elétrons no ângulo correto com a dopagem apropriada dos materiais resultam em um fluxo de elétrons em uma determinada direção. O fluxo de elétrons em uma direção é uma corrente contínua. E agora você só precisa entender que o nosso Power Cube não é um grande ponto quântico, mas a integração de muitos pequenos pontos quânticos, como um mosaico. O pequeno ponto quântico é muito precisamente descrito em termos científicos e técnicos. O que pode ser determinado com precisão são as microvibrações do grafeno, a capacidade de direcionar elétrons em movimento dirigido e a capacidade de obter corrente elétrica direta. Como em uma célula solar. Se pegarmos um pequeno elemento de uma bateria solar que opera com potência X, então um segundo elemento de uma bateria solar localizado próximo, nas mesmas condições externas, fornece o dobro de energia. E o oscilador que usamos, ou seja, o gerador de oscilação, não é diferente. O Power Cube é basicamente uma grande célula solar dobrada sobre si mesma para os espectros de radiação não visíveis. Existem pontos quânticos nessas pastilhas, que são os grafenos depositados por vapor. Sobre esse assunto, há algumas simulações e cálculos interessantes. Isso está bem representado na internet e por alguns cientistas também.
E isso significa que a combinação do nosso conhecimento da energia que temos à nossa disposição e a nossa compreensão da tecnologia, como ela funciona no contexto do pensamento e implementação de engenharia, resultou no Power Cube. O Power Cube é agora simplesmente a materialização desse conhecimento, implementação técnica e execução. Começamos com cubos de teste, que talvez ainda não sejam tão eficientes quanto os que eventualmente serão instalados nos domicílios dos consumidores. Atualmente, estamos trabalhando em colaboração com a indústria. Por que não seremos capazes de fabricar esses Power Cubes na quantidade necessária por conta própria? Nossa abordagem é a seguinte: criamos o projeto para os dispositivos, fornecemos uma base de conhecimento completa para eles e lidamos com propriedades intelectuais para os dispositivos, incluindo patentes e marcas registradas. E com a ajuda da inteligência artificial, fazemos a transição da implementação simulada, dos cálculos precisos dos componentes, diretamente para a produção. Você pode pensar no processo de produção da seguinte maneira. Vou compartilhar alguns segredos. O Power Cube não é montado em um único local em todo o mundo, e cada componente é desenvolvido internamente. É crucial entender que muitos componentes do Power Cube são componentes eletrônicos existentes que já estão disponíveis no mercado. Isso é o Power Cube. O aspecto crítico deste Power Cube, a inovação, é o Neutro-Inovoltaic Wafer. E temos vários fabricantes produzindo usando esses processos de plasma. Atualmente, não somos capazes de produzir 100 mil, 500 mil ou 1 milhão de Power Cubes. Em vez disso, em colaboração com a indústria, eventualmente seremos capazes de produzir esses 1 milhão, 2 milhões ou 5 milhões de Power Cubes. Defendemos essa transição para essas novas tecnologias, porque estou pessoalmente absolutamente convencido de que esta é a única maneira de promover uma mudança sistêmica para compensar as desvantagens do sistema existente nos próximos 10 a 20 anos. Pois o sistema, em sua forma atual, está se tornando cada vez mais pouco confiável à medida que a distância aumenta. Isso significa que, ao estender linhas ainda mais finas de fios por distâncias maiores, o sistema central eventualmente se tornará mais frágil e vulnerável. As vantagens que temos sobre as energias renováveis convencionais são bastante simples. Esta é uma energia renovável capaz de carga base, pois está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nesse contexto, é importante que os custos básicos se tornem significativamente mais baixos, pois toda a manutenção, custos de transporte, custos de fornecimento e custos de rede para energia simplesmente não se aplicam. Portanto, a energia no futuro, se controlada de maneira inteligente, ou seja, com um consumo ainda mais baixo, pode ser significativamente mais barata. E acredito que, até lá, teremos alcançado muito para o consumidor. Podemos oferecer a eles energia confiável sem riscos. Isso significa que não há problema com a segurança no abastecimento, não há risco de a energia de repente acabar por desastres naturais, estará sempre disponível e garantida a um preço acessível. E se pudermos contribuir com nossa parte para isso, então sinto que cumpri minha missão. Quero enfatizar novamente que, para mim, existem 3 pilares fundamentais que sustentam nossa sociedade. O pilar mais importante é a educação. A educação é o alfa e o ômega, certo? O segundo é a energia e o terceiro é a água. Em outras palavras, se a população global tiver educação, conhecimento, energia suficiente e água suficiente, então a qualidade de vida neste planeta melhorará significativamente. Teremos menos guerras e menos problemas. E obter água e energia são pré-requisitos técnicos para isso. Trata-se de fornecer conhecimento às pessoas. Esse é o nosso objetivo e também a missão da nossa empresa. E todos, em casa, no computador, no celular, que entenderam um pouco do que foi exposto, eu simplesmente quero pedir hoje, também pelo seu interesse, pela sua sociedade, pela sua organização, que compartilhem esse conhecimento. E isso não significa que devem fazer propaganda. Eles devem transmitir o conhecimento para que outros possam se apropriar, possam aprimorar esse conhecimento, e soluções ainda melhores possam surgir para todos nós. Porque mesmo onde estamos hoje, mesmo com este produto fantástico como o Power Cube, estamos longe de representar o fim da linha. Porque a tecnologia, a física e a ciência sempre evoluem. E precisamos ter cuidado para que o sistema existente não limite essa vantagem de obter novos conhecimentos e tente guiá-la por motivos, eu diria, menos nobres, que são na maioria das vezes motivos monetários.
Convido todos que são capazes de absorver conhecimentos para si mesmos a espalhar o conhecimento e ajudar com isso. E não se refere apenas às tecnologias que apresentamos. Também se refere a muitas outras tecnologias excelentes que já existem no mundo. É por isso que sou pessoalmente um grande fã da sociedade criativa, porque o termo criativo, uma sociedade criativa, implica exatamente no que se deseja aqui. Desejamos que as pessoas criem soluções a partir da criatividade. Com soluções, o mundo se torna sempre um pouco melhor para todos. E quando alcançarmos isso, significará que todos contribuíram com sua parte. Vamos resumir e dar uma olhada abrangente nas vantagens dos geradores sem combustível. FFGS. Fornecer energia gratuita nas quantidades necessárias. Operar continuamente de forma confiável em qualquer condição climática. Ser totalmente autônomo. Não exigir combustíveis fósseis. Não produzir emissões nocivas. Permite o abandono de linhas de transmissão de energia. Sim, a implementação de FFGS melhoraria significativamente a vida de todos. A necessidade de carregar telefones e abastecer carros desapareceria, assim como a necessidade de economizar energia e se preocupar com o pagamento de contas. A energia é um dos fatores que afeta o preço de cada produto. E se a energia for gratuita, os preços se tornarão mais baixos. Além disso, atualmente não é racional desenvolver e implementar tecnologias que exigem altos gastos de energia. Se essa limitação for removida, a humanidade terá a oportunidade de usar novas opções tecnológicas ativamente. Poderíamos até explorar mais livremente o espaço, já que veículos espaciais não seriam limitados pelo suprimento de combustível. Com FFGS, esqueceríamos que a energia é um recurso limitado. Então, por que essa tecnologia ainda não foi introduzida em nossas vidas? Porque a implementação de FFGS levará a mudanças fundamentais em todas as esferas da sociedade. Se isso ocorrer no formato consumista da sociedade em que vivemos atualmente, milhões de pessoas ficarão desempregadas. O setor de energia como um todo se tornará desnecessário. O sistema econômico existente entrará em colapso, e isso levará a distúrbios em massa e caos. No entanto, se fizermos a transição de uma sociedade consumista para um formato criativo, então um novo tipo de economia será construído, criando condições em que todas as pessoas estão economicamente protegidas. Cada indivíduo receberá uma renda básica universal e incondicional, mesmo que não trabalhe, e poderá aprender uma nova profissão gratuitamente. A implementação de FFGS permitirá o uso generalizado de outras tecnologias inovadoras que requerem alto consumo de energia. Isso representa um salto gigantesco no desenvolvimento da humanidade. É a solução para problemas que hoje parecem insolúveis. Para mudar de um formato consumista para um formato criativo de sociedade, é necessária a participação ativa das próprias pessoas. Precisamos simplesmente contar a todos que conhecemos sobre os benefícios da sociedade criativa. Ao compartilhar essa informação uns com os outros, naturalmente criamos uma demanda pública por mudanças na sociedade. E tudo o que é preciso é começar a conversar.